Mano, por que ele fala pouco do Flamengo? Fala muito do Corinthians, vocês aí. Eu gostaria que vocês respondessem. Um abraço. Juvenal Magalhães, de Feira de Santana, na Bahia. Tamo junto. Eu, Juvenal Magalhães, flamenguista lá da Bahia, mas olha, o Mano Cover tá aqui, ô Mano. Por que você só fala do Corinthians e não fala nunca do Flamengo, mano? Porque já tem muita gente que fala do Flamengo aqui. Não preciso eu falar também. Tem que falar do Corinthians. Fala do Corinthians, do Daronco. Do fundo musical, calma. Quem? Do apito, das arbitragens, das todas essas coisas que nos interessam. Entendeu? É por isso. Mas e depois do Clube das Mulheres. É, só fazer strip, faz aí. Não, é o Mano, né? Você gosta? O Mano tá fazendo. Eu frequento praia de nudismo. O senhor frequenta? Graças a Deus, não. Ainda bem mesmo, pros outros. Bom. Não, mas outro dia, sem querer, não faço que não pode, né? A gente viu melhor não passar vergonha. Mas, agora, o Pascoal, deixa eu falar, não, mas acontece, ele é bem resolvido com isso. Pascoal, deixa eu falar um negócio. Você tá pelado? Você nasceu vestido, meu amigo? Pelo amor de Deus, você nasceu pelado pros outros? Não andaria, pelado. Chega, vai. Você toma banho de calção? Olha, eu tô pelado pro mundo. Você acha que é normal, viu? Andar sem roupa? Ai, tá louco? Que vergonha. Gente, eu pagava pra ver os caras na praia de nudismo, o Flavinho e o Pacicani jogando frescobol pelado. Não, sabe quem eu queria ver na praia de nudismo? Oswaldo Pascoal. Não tem chance. Zero de chance. Ele iria pelado, mas de sapato e meia. Zero. Tem uma próxima aqui, Abricó. Olha aqui. Aqui próximo, depois do recreio, hein? Pertinho. É pertinho, 20 quilômetros. Vou lá, como é que se chama? Abricó. Rabicó? Falando no bar da certo isso aí, cara. Ô, Fábio Sormani, você sabe que torcedor... Abricó. Torcedor de time... ele pode criticar o time dele, falar o que ele quiser. Não, as outras pessoas não podem. Agora, há exceções. O Zico, o maior ídolo da história do Flamengo, o Galinho falou pesado, rapaz. O Galinho foi contundente. O Galinho falou que teme até o rebaixamento do Flamengo. Olha lá, eu tô preocupado com o rebaixamento jogando desse jeito. Porque o Zico fala, três vitórias vai lá pra cima, mas 3 derrotas vai lá pra baixo. Mas o Flamengo tá muito acima. O Flamengo, ele falou lá no Esporte Interativo, no programa dele, ele do Riva. Olha aqui, o Flamengo tem 39 pontos. Primeiro fora. O primeiro fora é o Sport com 30. É o que ele não, o primeiro dentro. O primeiro dentro é o 30. O Fluminense é o primeiro fora com 31. É o que ele falou. 3 vitórias, vai lá pra cima. Olha lá, se o Flamengo tivesse 60% da gana que esses caras, ele fala do Vitória e do Atlético Gol, teriam, o Flamengo estaria lá em cima. Quer dizer, o Zico, que está acima do bem e do mal para a história do Flamengo, o maior ídolo da história do Flamengo, tá falando abertamente que falta raça, vontade e engano. Bom, a gente falou aqui ontem, é uma tiriça. O time do Flamengo é uma tiriça. O time do Flamengo é uma tiriça. Acho que o Zico se encarrega com essas declarações de trazer os jogadores do Flamengo pro mundo real, né? Pra vida real. De tirar um pouquinho desse universo paralelo que o Flamengo vive. O mengocentrismo? Não, que o jogo, acho que aquilo que a gente tava falando ontem, que o senhor não concordou, mas eu acho que tem um pouco disso, de um mundo meio à parte, que o Flamengo acha que os jogadores do Flamengo acham o mundo paralelo do Mengão, é isso? E o Zico tá trazendo os caras pra realidade. E o Zico é um cara que precisa ser ouvido. Ninguém precisa ouvir o que eu falo aqui, o Sormani, né? Não, mas o Zico, não acho que o Flamengo corra o risco. Mas ele tá dando um recado muito claro de que, com essa gana dos meninos do Atlético Goianiense, que estavam lá embaixo, se arrebentando, então aí até o fim, vão cair atirando, né, Pascoal? Vão cair atirando. O Flamengo, a impressão que eu tenho é que já caiu, não caiu de divisão, mas já caiu e não caiu atirando. Caiu e não liga. Caiu de qualquer ambição que tivesse. O Flamengo ainda tem Copa Sul-Americana. Eu não sei, Pascoal, mas ele tá falando do Campeonato Brasileiro. Nossa, e a gente tá observando que o Flamengo... Você falou um negócio lá, o Zico fala, óbvio, óbvio. Claro. Aí pergunto pra você, o torcedor concorda... Acho que sim. 100% com o Zico. O elenco absorve o que o Zico fala? Essa é a grande pergunta. Eu acho que ele está dizendo o seguinte, ele está botando os jogadores com os pés no chão. Acho que no Flamengo, acho que em geral, tá? Jogador de futebol brasileiro não dá muita bola. Dá muita bola para
ídolos do passado, do clube que ele está defendendo, porque é uma transitoriedade muito grande, o cara tá aqui, tá ali. Nem dá bola pro time que ele tá. Não dá bola nem pro time que ele tá. Porque, desculpa, só abrindo parênteses, ontem o Cuca, na entrevista, falou o seguinte, o torcedor fica reclamando, dizendo que sofre. Ninguém sofre mais do que a gente, não é verdade? Ninguém sofre mais que o torcedor. Ninguém sofre mais que o torcedor. Ninguém sofre mais do que o torcedor. O cara pode sofrer pela sua carreira, mas pelo clube, não sofre. Quem sofre é o torcedor. E o Zico é um torcedor do Flamengo. Agora, eu acho que os jogadores deveriam ser um pouco mais doutrinados para dar atenção a esses caras, entendeu? A quem está lá falando, um cara como o Zico. E eu acho que isso não acontece, não. Aí sim, o doutrinado, você falou uma coisa certa, porque essa direção do Flamengo, ela protege demais. Cara, ela é muito low profile. Ela protege demais os jogadores. Exato, quando os jogadores, eles precisam ser criticados mesmo. Tem que baixar a bolinha. É que eu tô falando do universo paralelo. E todo mundo tem bom, isso. Agora, todo mundo é ótimo, a direção do Flamengo, às vezes, fica mais preocupada com uma manchete de jornal do que proteger os jogadores da imprensa. A imprensa... o episódio recente. A imprensa critica, a imprensa tá ameaçando. Isso é uma maneira Flamengo não é assim. de transferir responsabilidade. Baixar a bolinha. Se o Zico tá falando isso, o Zico tá identificando isso nos jogadores do Flamengo. Então, isso tem que ecoar lá dentro. Não é possível que esses caras... O Zico tem que ter, não sei se chamado para falar com os jogadores, não sei se tanto. Nem precisa. Mas eu acho que a mensagem do Zico... Só essa manifestação. A mensagem do Zico tem que ser passada lá dentro. Tem que bater lá dentro. Aí é alguém da diretoria que tem que... O Moser, gerente de futebol, tem que chegar... Jogou com o Zico. Jogou junto com o Zico. Se o Zico identificou isso, você tem que chegar lá e falar para os jogadores. Tem que bater lá, tem de botar no mural. Bolinha, falar. E botar no mural. Pegar essa declaração do jeito que nós fizemos aqui. Por gentileza, produção, dá para colocar de novo o Zico falando, estou preocupado com o rebaixamento? E depois tem a frase dos 60% de Gana do Vitória e do Atlético Goianiense. Essas duas frases. Se for possível, pegar do jeito que tá aí, cola no vestiário. Olha lá. Imprime e põe no... Isso. Por favor, até me tira isso, se for possível. Pega isso aí, do jeito que tá aí, ó. Fotografa isso e bota lá. Fotografa isso. Isso, exatamente. Essa e a outra. E coloca lá. Então os caras vão chegar pra treinar. Todo mundo passando por ali. Não, todos os caras chegando de manhã pra treinar, entrando lá no Ninho do Urubu. Olha lá. E essas duas frases pregadas na parede do Ninho do Urubu. Isso tem que mexer com o jogador. Se não mexer com o jogador, esse cara não pode vestir a camisa do Flamengo. Eu concordo. Não pode vestir a camisa. Porque não sou eu, não é o Flavinho, não é o Benja, o Pascoal, o Lai ou o Facincani. É o Zico. É o Zico que tá falando. Claro. É o maior jogador da história do Flamengo. É a mesma coisa se o Pelé falar alguma coisa. Exatamente. É um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Flamenguista declarado, que está sofrendo com esse momento. Então, se esse cara diz isso, o jogador não tem o direito de discordar. Ou de ignorar. Não, até de discordar. Não, que isso, não vamos cair. Não. Preste atenção. Pode até discordar, não pode ignorar. Não pode ignorar. Tem que causar uma reação. Não tem garra. É aquilo que o Flavinho falou. Você pode cair, mas cai atirando. Exatamente. Caia lutando. Porque a gente tem visto um marasmo por parte dos jogadores do Flamengo. Os jogos recentes, e chama atenção. Alguns jogadores são simplesmente alheios ao jogo. Não vivem bom momento. É a história do Prato. Não vive bom momento. Mas corre o jogo inteiro. O Diego corre. A vida, né? Então, outros jogadores também estão nessa situação no Flamengo. Então, o Zico foi muito feliz que o Flamengo saiba aproveitar isso. E oportuno, eu acho que é um bom momento para dizer isso. Acho que o Zico falou até mais. O Zico acho que falou, como torcedor, foi um desabafo. Eu vejo em alguns momentos, é claro. O Zico falou que, por exemplo, o jogo do Cruzeiro ele não viu, né? Que ele estava viajando. E, ele chegou aqui, o Zico tá revoltado. O Zico tem razão. É claro que rebaixamento, nesse momento, para mim, é uma palavra que foi colocada mais para tá distante. dar uma pancada nos caras. É porque, é porque no contexto que ele falou, ele quis dizer o seguinte, se com 3 vitórias vai lá para cima, sim. 3 derrotas vai lá para baixo. Sim. 3 derrotas hoje, se você fizer as contas, o Flamengo tem 39, quem tá saindo tá com 30. É o que a gente tava falando do Ele São Paulo. quis dizer que com 3 derrotas, o Flamengo pode estar no rebaixamento. É claro, mas eu não acredito que o Flamengo
será rebaixado. Longe disso. Muito longe disso, eu não vejo. Mas noto que o time do Flamengo o risco que seria, que o Zico colocou, que é muito real com esse desempenho, é o Flamengo ficar sendo uma vaga na Libertadores. Porque não é uma garantia, uma tragédia, não é uma garantia de título da Sul-Americana, não é uma garantia. A Sul-Americana é um torneio hoje muito forte. E sem contar que se o Flamengo não pegar nem a pré-Libertadores, a primeira fase, que é a outra condição real, não, aí é uma vergonha, é uma piada. O ano do Flamengo será um ano folclórico. Já tem Copa do Brasil, já abre uma vaga, certo? Copa Sul-Americana pode abrir outra vaga. Já são 6 no Campeonato Brasileiro. Com 2 vagas, são 8. Sim. Ele já está em sétimo. Já está em sétimo. Se não se classificar... Está em sétimo. Numa situação... Jogou o campeonato inteiro, terceiro, quarto, terceiro, por isso quarto. Que a Sul-Americana só abre a oitava vaga se alguém do G7 Eu só quero dizer o seguinte, eu não imputo só ao treinador. Não, nem o treinador... A gente está até falando do jogador. Acho que é o jogador. O próximo jogo, eu acho que o próximo jogo é importante, porque clássico é sempre o bicho pega, né? É o Fla-Flu. Dia 12 serão 3, de outubro. Né? Serão 3. Dia 12, sim, mas dia 12 o próximo é o Fla-Flu. Olha aqui o... Depois tem Chapecoense e Bahia. Chapecoense fora e o Bahia aqui no Rio de Janeiro. E os Bahia se ganhar do Fluminense. Bahia, sabe quem é o novo treinador do Bahia? Bahia? Não. Paulo César Carpegiani. Ótima escolha. Agora, campeão mundial com o Flamengo. Ótima escolha. Olha aqui, o Luiz Felipe da Silva fala aqui, olha, eu concordo com o Zico. Os jogadores do Flamengo parece que não têm amor à camisa. O Luciano Costa, essa informação eu não tenho, Pascoal. Olá, vê se você tem aí. Bandeira de Melo diz que críticas do Zico ele ouve e que vai marcar um encontro com ele. Eu não sabia, mas... Eu também não sei disso. Aqui é o Luciano Costa que está falando. Isso já mostra vem ao encontro do que a gente está falando aqui, o que a gente está abordando, o exemplo que o Sormani deu, de colocar a frase. Então, se é verdade isso... Uma atitude correta da direção. Isso a tempo significa dizer que não é só o olhar da imprensa para o mau futebol e falta de empenho dos jogadores do Flamengo. Não é só o olhar da imprensa, é o olhar de quem já vestiu essa camisa e glorificou essa camisa, que é o Zico. O Flamengo não é contratou... Só um viés. Ô, Pascoal, o Flamengo contratou errado? Como assim? Esse monte de jogadores contratou errado? Eu acho que em alguns casos o Flamengo empilhou jogadores, mas... Por exemplo, o Giovânio tinha necessidade de vir pro Flamengo? Nenhuma. É uma coisa que a gente discutiu aqui, eu também achava desnecessário. Não que o Giovânio é mau jogador, pelo contrário. Não, é bom jogador, mas foi Pra quê? Empilhou jogador. Para mim, o Flamengo, já desde o começo do ano, é aquilo que eu digo. O Flamengo contratou do meio para frente, do meio para trás, que era a grande deficiência do Flamengo. O Flamengo não se reforçou bem. Não se reforçou bem. A gente for fazer, e aí vai daquilo que eu disse há 4, 5 meses, quando o Flamengo foi eliminado da Libertadores na primeira fase, e eu conversei com uma pessoa importante do futebol brasileiro, um grande dirigente, e ele me disse o seguinte, o Flamengo com esse setor defensivo que tem, com essas peças que lá estão, não vai chegar a lugar algum. Então, é algo que se um outro clube, uma pessoa importante do futebol enxerga como defeito no Flamengo, é porque isso tem um peso significativo e teve até agora também. Agora, ô Flavinho, os caras falam assim, pô, tá faltando amor à camisa, tá faltando motivação. Eu queria entender o porquê. O Flamengo hoje paga e paga bem. Em dia. Paga bem em dia. O Flamengo não tem problema. Pô... não tinha estrutura. Hoje tem. Tem lá o Ninho do Urubu. Tem um hotel lá para os jogadores. Pô, tem uma baita estrutura. Não tá jogando no Maracanã. Tem a Ilha do Urubu que se transformou numa casa do Flamengo. Eu não fui lá, mas dizem que é super bonito, que a gente vê pela televisão, parece... É pequeno, mas... É pequeno, mas... Lá e conhece, lá. Que é pequeno, mas é super bem tá bem feito, bem bonito. Causa uma revolta. Eu queria entender por que falta motivação. Mas e aí, parece que quanto mais você dá condições para os jogadores... Eles tendem a ficar, não sei, mimados ou indiferentes a questões que o próprio torcedor cobra, a imprensa cobra de resultados, só que daí o que parece no Flamengo é uma proteção exagerada para que nada disso entre no vestiário. Aí, cadê a realidade? O problema do Flamengo fora da realidade. Felipe, ontem chegou aqui uma mensagem, fica aqui do lado do mesa, eu fico olhando aqui as mensagens.
Ontem um torcedor do Flamengo escreveu o seguinte, eu acho que você deve ter lido também. Está precisando atrasar o salário. Ah, eu vi que a gente conversou sobre o Corinthians, né? Que o Corinthians passou o ano inteiro, 2015, está precisando. Renato Augusto, gente, com tudo que o Flamengo tem, com a estrutura que o Flamengo dá no seu jogador, paga bem, paga em dia, tem um ninho, que é o CT que é espetacular. Dá do bom e do melhor. Tem o Maracanã, que é o estádio dele, como o Pacaembu era do Corinthians, enfim. Aí o Zico vem a público dizer uma coisa que é verdade. Os caras não correm. Os caras não vibram. Os caras parecem que não sentem o jogo. Estão caindo e estão aceitando a derrota. É um grande problema, Sormani, esse folclore que fica em cima do Flamengo. Mas existe um folclore no ano. Aí é o cheirinho, e agora vai, chegou mais um, Aerofly. Aí não é, aí é reverência do torcedor. Mas os dirigentes vivem no folclore. Não, o dirigente não pode viver no folclore. Os dirigentes vivem no folclore. Eu também acho que não. Os dirigentes vivem no folclore. Não vou ser justo. Muitos dirigentes do Flamengo vivem nesse folclore. De que agora vai, de que não sei o quê. Não é assim. É a característica do torcedor do Flamengo. Todas as vezes que a gente perguntava, quando o Bandeira vinha aqui, o Rodrigo Caetano, na época do cheirinho, os caras falavam assim, ó, isso aí é coisa do torcedor, nós não falamos disso. Você não via jogador falando de cheirinho. Vai dizer agora que o cheirinho, nem o cheirinho entra no vestiário porque é uma proteção excessiva. Nunca falou de cheirinho, não. Não, isso aí não, filho. Isso aí é a gente que faz a mídia, a torcida. Se você disser que a mídia, que a torcida, por exemplo, em São Paulo, a grande parte da mídia torce pro Corinthians. Por quê? Porque o Corinthians tem uma grande torcida. Certo? Então é aquilo que você falou. A maior parte dos médicos deve ser corintiano. A maior parte dos garçons, corintiano. Dentistas, né? motoristas. E aqui no Rio de Janeiro é mais marcante, é mais acentuado. É mais. Porque a divisão em São Paulo é um pouquinho mais democrática. O Corinthians é muito grande, mas o Palmeiras e o São Paulo têm muita torcida também. Aqui no Rio de Janeiro, não. Aqui é uma coisa impressionante. É hegemônico. É quase hegemônico, né? Quase hegemônico. Sim. Então, quer dizer, se a torcida se empolga e os jornalistas também se empolgam, é uma coisa, Felipe. É uma coisa. Agora, não vejo isso por parte de ninguém no Flamengo. Nem do Bandeira, nem do Rodrigo Caetano, nem do Moser, nem dos outros. Mas, ô, Sormani, quando você fala, a imprensa, a gente entra no oba-oba. Sim. Mas é óbvio. A gente retrata a gente repercute. Espera só um minuto. O Flamengo vai jogar lá, planta não sei quem. Vai lá, 200 mil caras, podem falar, pro Santos Dumont. Fazer aquela festa. Cheirinho. A gente vai registrar isso, vai retratar isso? O torcedor tá lá, cheirinho, mandando WhatsApp. É lógico. O Flamengo vai lá, contrata 200 caras de nível de seleção. Eu entendi. É lógico que a gente vai é uma empolgação precoce. O que o Sacomandi... O Facincani e Sacomandi era um amigo, Humberto Sacomandi, lá da Folha São Paulo. Tem o Arnaldo Sacomandi também, gente finíssima. O Facincani tá falando assim, é verdade, o Bandeira de Melo não expõe isso publicamente, muito menos o Rodrigo Caetano e tal. Mas nós estamos falando de um clube, Lai. Estamos falando de um clube. E do mesmo jeito que tem muitos torcedores, tem muita gente que circula no clube. Conselheiro, diretor, vice-diretor, vice-gerente, subgerente, diretor de comunicação, auxiliar de comunicação. Você tem um corpo diretivo do clube que se comporta um pouco parecido. Ali na proa, não, né? Os caras são mais sensatos e mais recatados. Claro. Mas você tem o Flamengo é o que você falou, falou isso. Existe uma bolha ali, inclusive poupa os jogadores, né? Porque o entorno é um ambiente... Se torna quase intocável. E é um ambiente festivo, ganha um jogo. Ganhou dois jogos. Teve aquele jogo, impressionante. Eu estava morando no Rio faz pouco tempo. Ganhou aquele jogo da Chapecoense aqui. Foi um jogo de 5-1. Cara, parecia que o Flamengo estava pronto no dia seguinte para enfrentar o Real Madrid. E olha, com sobras. Não era que ia ser um jogo difícil, ia ser uma coisa... Então, mas aí você não é só a torcida, não. A mídia também faz isso. Não é só a mídia. A mídia faz muito. E aí a rede social do Flamengo também faz. O YouTube do Flamengo também faz. Mas isso aí todos fazem. O Twitter do Flamengo, não, mas não todos fazem. Com essa empolgação. Aí não. Eu acho que da diretoria do Flamengo, do alto escalão, eu não estou falando do baixo clero, estou falando do alto escalão.
eles não se deixam empolgar por isso. Não acho. Acho que o Bandeira faz uma administração muito... Acho que ele comete seus erros. Posso falar uma coisinha? Acho que ele comete seus erros. Tenho uma profunda admiração pelo presidente do Flamengo. O encontrei 3 ou 4 vezes e tudo mais aqui no programa. Encontrei uma vez. Não, aquele dia não era. Para mim é mais um sinal Desculpe, não se sintam ofendidos, tá? Ninguém. Ninguém bravo, não precisa ninguém me xingar. Ah, mas você já vai pra você. Conheço você, já vai printar já tudo. Vamos printar tudo. Que eu acho que é um pouco da megalomania que envolve o Flamengo e desse universo paralelo. Eu vou falar mengocentrismo. Isso é ótimo. Falávamos sobre o negócio do estádio. O estádio que o Flamengo pretende construir ali perto da Ilha do Fundão, né? Ela é lá, né? Lá, perto da Manguinhos. Benfica, né? Bom, hoje a gente está tendo o quê? Alguns clubes construindo estádios no Brasil, inclusive o Corinthians, com uma capacidade de 40 mil pessoas. Tá ali, tá mais ou menos no tamanho que dá para o Atlético, que dá para manter, inclusive porque o custo desse negócio é alto. Grande o estádio quanto maior, esse custo ele aumenta, não é progressivamente mesmo, não é geometricamente. Enfim, e aí uma hora eu perguntei, mas presidente, aí o tamanho do estádio? 55 mil ou mais. Coloca 8 na Ilha do Urubu? Acha o presidente do Flamengo, ou qualquer flamenguista, que o Flamengo vai ter campanhas excepcionais todos os anos, a vida inteira dele, para encher o estádio? Vou botar 55 mil pessoas, 50, sei lá quantos, a vida inteira dentro do estádio? Do jeito que tá, não. É claro que não. E é do jeito que é o futebol brasileiro, não. Como funciona o sócio, torcedor, Flamengo, de novo, preço dos ingressos. Tira da bolha, tira da bolha. Tira da bolha. A fidelidade, não, tira da bolha. O Corinthians tem uma média de 30 mil pessoas por jogo. 33 mil pessoas. 33 mil pessoas. E é o seguinte, é líder do Campeonato Brasileiro, fez um primeiro Palmeiras também tem 30 Palmeiras tem 30 mil torcedores. O Flamengo, num ano como esse aqui, em que não faz uma boa campanha, tá jogando na Ilha do Urubu lá para 8 mil pessoas. Sim. Ia fazer o quê com o estádio para 55 mil? Parem de mentir para as pessoas, é isso que é a única coisa que eu falo. Deixa eu falar. Parem de mentir para as pessoas no seguinte sentido, de que somos os maiores do universo. Não somos, ninguém é maior do universo. Façam as coisas dentro da realidade. Da realidade do torcedor. Dentro das possibilidades. Pare, você está levando o torcedor a uma entidade... Só queria falar o seguinte, só queria falar rapidinho. Se os times da Europa, que têm menos torcedores do que o Flamengo, conseguem levar 98 mil pessoas pro jogo, o Flamengo, o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras, o Vasco, eles podem fazer o mesmo. Claro, mas claro. Mas agora eles estão trabalhando nesse sentido. Antigamente o estádio vivia as moscas. Agora tem todo o processo por detrás do torcedor. A fidelização, a vantagem. O seu assunto é legal. Eu vou ler só um tweet, eu vou pedir para você, em 20 segundos, responder. O El de Carvalho. Bem, já não vejo mais os jogadores do Flamengo com aquela união do início do ano, quando ainda era o Zé Ricardo. Você acha isso? Não, eu acho que não. Eu acho que os jogadores não foi a saída do Zé Ricardo o grande problema. Pode ter sido no início um baque assim, mas agora com o Reinaldo Rueda, eu acho que eles estão fechados com o técnico. O que falta mesmo é diminuir essa proteção e botar eles na realidade deles. Então tá bom. Agora nós vamos ao seguinte, agora nós vamos com o Fábio Azevedo, com informações aí da prisão do Carlos Arthur Nussmann, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, preso hoje aqui no Rio de Janeiro, na Zona Sul, na casa dele.